Seja bem-vinda a mais um Conversas que Inspiram. Eu sou Helena Martins e mais uma vez estamos recebendo grandes empreendedoras aqui para o nosso bate-papo. E eu vou pedir para que elas se apresentem. Vocês podem começar? Eu sou a Érica, represento aqui a empresa Saladices. Sou microempreendedora há pouco tempo. Eu sou Fernanda, trabalho junto com a Érica, nós duas somos arquitetas e desde o final do ano passado a gente resolveu abrir essa empresa no ramo de comida saudável por conta da crise no nosso setor. Eu sou Cíntia Matos, sou educadora popular, empreendedora social, trabalho com mulheres vítimas de violência doméstica, com jovens em situações de risco. Bacana. E Joana? Eu sou a Joana Darquilage, sou empreendedora social, trabalho como educadora social no Lar Fabiano de Cristo, com famílias em risco social. Faço origami, poesia, sou contadora de histórias, artista plástica. Sabe o que eu queria começar conversando com vocês? Sobre essa descoberta de novas vocações que a vida empurra a gente às vezes, né? Verdade. Começa aí, Cíntia, fala um pouquinho. Então, eu sou pedagoga de formação, mas nunca trabalhei em sala de aula como pedagogia e me descobri educadora popular na Splend, em um dos vários cursos que eu faço lá. E aí eu comecei a dar aula para mulheres, né? Comecei a trabalhar com EJA, comecei a trabalhar com pré-vestibular comunitário e me vi uma educadora fora desses parâmetros de sala de aula, que é aquela regra. Mais formal, né, assim. E a gente trabalha em círculo, ouvindo histórias e, na verdade, a gente aprende mais do que ensina. E através dessas mulheres eu montei um projeto que é Costurando Histórias, Memórias e Afetos, onde eu escuto as mulheres e através disso a gente monta uma colcha de retalho. E o meu objetivo é ouvir as mulheres do Brasil e as mulheres do mundo. Olha que legal. E tem uma frase que você falou assim, eu me descobri. Porque às vezes a gente traça uma linha para a vida da gente, né? A gente, ou seja um profissional, ou seja de atividade que a gente resolva fazer e de repente a gente se descobre, né? E que bom que é isso. E com você já aconteceu alguma coisa assim, não foi? Na verdade a gente acabou se descobrindo nesse ramo de alimentação. Na verdade, a Érica sempre cozinhou, desde pequena. Sempre gostou? Sim, bastante. E você? Não. Ela tá aprendendo. Eu ainda tô na parte de aprendizado, mas eu já faço bastante coisa sozinha. Antes, na minha casa, era ovo e macarrão. E agora eu já faço bastante coisa e tal. Então, a arquitetura a gente tá levando junto com a nossa empresa de salada. Então, o foco são as duas coisas iguais, a gente sempre teve um trabalho de carteira assinada quando o país estava numa situação melhor, né? A gente conseguido emprego mais fácil e aí a partir do ano passado para cá nós nos vimos sem emprego, numa situação de que não aparece nenhuma vaga de trabalho mais pra gente e aí nós resolvemos arriscar. E aí Fernanda veio com a ideia da salada no pote e a gente gostou bastante dessa ideia. Ela até já consumia esse tipo de salada. E aí a gente resolveu arriscar e fazer. E aí tá dando super certo. Super certo. Estamos eu experimentei, né? Super certo. Estamos super felizes no que a gente está fazendo. Foi uma descoberta mesmo, né? É interessante porque às vezes a gente olha para trás na vida da gente, aquele momento, né, em que a gente, o que eu vou fazer, é um momento de grande descoberta. Tem que ter coragem, né? Tem que ter Porque coragem. a vida acaba ensinando, né? verdade. E Joana? Bom, eu primeiro me formei no curso de formação de professores, trabalhei um pequeno período, né, na área. E aí vieram os filhos, né? 4 filhos pequenos, fiquei um bom tempo afastada, mas trabalhava com reaproveitamento de recicláveis. Fazia flores, orquídeas, garrafa PET e também escrevia poesias. Só que as minhas poesias eu não deixava que ninguém visse, né? Ninguém Ficava conhecesse. escondida. Ficava tudo guardado na gaveta. E só que minha mãe sabia, e mãe sabe como é, né? Faz a propaganda e tudo. E através de um curso literário lá no Hospital Grafeguini, foi onde eu me mostrei a primeira vez, né? E daí eu conheci o Lar Fabiano de Cristo, que através do Lar Fabiano fui indicada para a Splend. E a Splend é que realmente me deu visibilidade com a poesia, porque eu escondia ela só para mim, né? E eu era muito cobrada por isso. Então eu trabalho com minhas crianças através das poesias, que são poesias que falam, né, sobre assuntos de reflexão, como a ecologia, sobre a vida indígena,
sobre feminicídio também, sobre violência doméstica. Então, as minhas poesias, elas são sentidas conforme aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo e que vejo outras pessoas vivenciando também. E eu fiquei conhecida como poeta das plantas, né? E, gente, aquela poesia que você fez, ela fez uma poesia num evento. Não foi essa encomenda que você teve? Sim. Ela fez uma poesia num evento e ficou lindo, né? Porque normalmente eu gosto de estar num lugar e sentir o lugar para poder falar a poesia e escrever. Vem do coração, né? Vem do coração. E aí a gente descobre, né? A gente descobre vocação para negócios, vocação para empreender, vocação para fazer poesia, vocação para educar. A vida vai ensinando pra gente, né? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que é assim, vocês têm noção que vocês são um grande exemplo para outras mulheres? Vocês têm essa noção? Essa perguntinha básica, né, gente, que eu tô fazendo. Verdade. Eu tenho, Helena, essa dimensão quando eu termino uma roda de conversa ou quando eu termino uma aula que vem uma mulher, chega até a mim e fala assim, eu preciso de ajuda. E eu sei que você pode me ajudar, que na verdade não sou eu que ajudo, né? Na verdade, às vezes essa mulher só precisa de um abraço, ela só precisa ser escutada. E quando você vê que o seu objetivo culminou nisso, é o auge do que você está fazendo, né? Você poder encaminhar essa mulher para um centro de referência, você dizer a ela que ela tem o direito, sim, de ir numa DEAN, numa delegacia de mulher, e fazer a denúncia daquele homem que é um agressor. Isso já valeu a pena todo o nosso trabalho. Porque o empreendedor social, ele é diferente do microempreendedor. Ele pensa no seu negócio, mas o seu negócio, o que ele vai refletir para a comunidade que ele está inserido. Bacana. E na maioria das vezes não rola grana, né? E agora eu tô com um projeto também, Helena, que é hortas em bibliotecas comunitárias, que são hortotecas, que conversa bastante com as meninas aqui que vêm de salada. A gente tá com um projeto piloto numa biblioteca no meio do nada, que é no Parque Paulista, 3º Distrito de Duque de Caxias, que é o único ponto de referência daquele local, e a gente vê que a gente não tem dinheiro para nada, mas a boa vontade do entorno da biblioteca fez com que a gente começasse a plantar. A gente ainda não está colhendo, mas a gente já plantou, a gente já fez rodas de conversa. Já transformou, né? Já transformou aquela comunidade. Então eu acho que o objetivo é esse. É interessante, no outro Conversas que Inspiram que a gente gravou, a gente falou muito também em ser referência. Né? Enquanto nós também conseguimos ser referência. E outras mulheres foram referências e são referências pra gente em algum outro momento, né? Por exemplo, vocês duas, eu até tinha feito essa pergunta para elas antes, sabe? Elas falaram, nossa, mas vocês são exemplos de mulheres empreendedoras. Elas já apareceram até na TV, gente. É verdade. Então, assim, eu acho que é muito importante essa coisa de mulheres verem outras mulheres se realizando, sendo protagonistas também, né? Porque a gente precisa de exemplos femininos cada vez mais. Isso, eu, por exemplo, não sei a Fernanda, mas eu passei a me dar conta da questão do exemplo a partir das rodas de encontro de mulheres que a gente faz com a Marcele no hostel dela, Isso. né? De empoderamento feminino, de empreendedorismo. E a partir daí, ouvindo as histórias das outras mulheres empreendedoras, eu fui tendo consciência do que a gente está fazendo e que é um exemplo para muitas mulheres também. E lá no encontro passado, na Splend, as dúvidas das meninas na plateia e o depoimento delas falando, mas eu sempre tive a ideia de fazer, mas ninguém acreditou em mim, foi a mesma coisa com a gente. Nosso pai e nossa mãe também não deu muita bola para nossa ideia de fazer salada. Nossa, mas fazer salada, vocês são arquitetas, não, isso não vai dar certo. Mas se não fosse por a gente, assim, meter a cara, não, mas nós vamos fazer, nada teria acontecido. E hoje em dia eles são os nossos maiores apoiadores. Você vê que interessante. E aí eu acho que pega muito o trabalho da Joana também. Porque a gente não está falando só de fazer negócio. A gente está falando também de sensibilizar para o que eu posso. Eu sou capaz de fazer. Exatamente. Inclusive, eu tenho agora uma turma que eu ganhei recentemente no Lar Fabiano, que é de mulheres empreendedoras, chamada Empreender, Por Que Não? E assim, eu sempre fui uma apaixonada por pessoas, né? Eu herdei isso do meu avô, que trabalhou como cuidador de idosos por muito tempo. E ele me ensinou essa proximidade com as pessoas, de ser humana com cada um, de ouvir, escutar muito. Então, eu tenho esse trabalho diferencial no meu trabalho e eu vejo a diferença das crianças nas atitudes, a mudança delas no dia a dia, das mães, né, que chegam, tem sempre me pedindo conselhos, me pedindo ajuda e a gente, uma aprende com a outra. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e é uma troca.
E se eu não tivesse essa paixão por pessoas, eu nem ia conseguir sensibilizar, impactar, É verdade, né? é. Ajudar a refletir. No meu trabalho eu faço roda de conversa com as crianças. Não tenho a menor dificuldade de formar leitores, porque eles procuram se espelhar em mim. Então, eu ganhei de presente esse ano uma sala de leitura lindíssima, Olha. que veio de doação, e eles ficam ávidos. Eu praticamente posso dizer assim, eu estou pegando todo mundo lá no Lar Fabiano, porque só falta uma turma agora que já está reivindicando, né? Porque eles querem estar lá na sala, poder refletir sobre videoeducação, sobre cada livro que eu passo para eles, que a gente conversa junto, debate. Então, essa é a importância do empreendedor, porque a gente não empreende só num produto, a gente empreende na vida, a gente empreende no amor que temos pelo que fazemos e pelo que oferecemos ao outro. Você vê só para a gente fechar esse módulo aqui, a gente está falando de uma coisa muito interessante, né? Que é a importância de ter essas rodas de conversa entre as mulheres. Sim. Não é muito importante Muito isso? importante. Porque a gente não trata negócios como simplesmente um negócio em si, né? É uma coisa de transformar. E como é importante a gente trocar esses saberes, né? E tocar as pessoas. Né? Olha, a gente vai encerrar agora esse primeiro módulo para deixar um gostinho de quero mais com você. E daqui a um pouco a gente volta. Obrigada.